Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do RH Taon, onde nós falamos sobre papos de carreira. A cada episódio nós vamos trazendo aqui alguns convidados para compartilhar a sua vida de sucesso e também para que você possa se motivar, se incentivar a buscar também o seu sonho e se identificar, de repente, com alguma história aqui, para que você não desista das suas metas e dos seus sonhos. Meu nome é Osmar Lima e eu quero falar para vocês, primeiramente, dos nossos parceiros, agradecendo a OL Gestão de Pessoas, que trabalha com redução de custos, organização de RH, mas também com treinamento de lideranças. A Urbano Cowork, que é um espaço organizado para que você possa trabalhar, desempenhar melhor as suas funções. São quase 300 metros quadrados de um local, uma infraestrutura incrível para você estar lá trabalhando, fazendo tudo na maior tranquilidade, com seu cafezinho, um ambiente muito bom para que você ocupe e busque os seus resultados. Também temos a Forever Energy, que trabalha com painéis fotovoltaicos e são especialistas em montagem, organização, programação, farão todo o seu projeto para que você possa obter aí uma energia sustentável. Eu posso falar porque eu tenho na minha casa há mais de um ano e sou muito feliz que eu não pago uma conta de luz há mais de um ano. Então, nós vamos deixar na descrição do vídeo o contato deles para que vocês possam chamá-los e diga que você assistiu aqui no podcast. Tenho certeza que você receberá um desconto e um atendimento muito especial por parte deles. Curta, compartilhe, encaminhe para que seus amigos também aí possam se identificar com algumas das histórias dos nossos convidados e também busquem os seus sonhos aqui. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui também, a Carol Redler. Oi, seja muito bem-vinda, Carol. E esse faturamento já começar estourando, né? Coisa bem boa. Isso já aí. é um sonho também, né? Já é um sonho. Ai, que legal. Já é um sonho. Sabe que, na verdade, esse sonho aqui, o meu, que eu até te comentei quando eu te mandei, né? Que é a missão de poder levar, assim, as pessoas se identificar, de repente, escutar hoje a história da Carol e dizer assim, eu quero ser, eu tenho o desejo de ser, como que eu posso fazer? E, de repente, a Carol... Senta, pega o caderninho e anota tudo. Já posso anotar. Então, não deixe de anotar aí, que eu tenho certeza que vem uma história bem legal aqui para nós. Então, Carol, nós vamos falar aqui um pouco mais agora da tua carreira, né? Nós já conversamos um pouco, achei muito legal a tua história, te agradeço por ter me atendido tão rápido. Imagina, né? Então... eu fui enrolando, assim, gente, eu sou uma coisa desorganizada, assim. Quem quiser falar comigo, gente, eu sou de boa para conversar, só que eu demoro um tempo para responder, tu já percebeu isso? Eu sou assim, ou eu respondo em segundos, ou leva uns 3, 4 dias, mas eu respondo. Vai, pode me chamar que eu falo, tá? Para mim foi bem legal, assim, bem tranquilo. Antes de a gente começar, eu quero te dar um presente, que é um dos nossos patrocinadores, que é a Confecções POSP, tá? Uhum. Eles trabalham com uniformes, aqui eu vou te dar uma camiseta. Ai, que linda! Olha só, tu é a segunda a receber essa camiseta, tá? Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui pra câmera. Olha aí, ó. Olha só que coisa linda, gente. Do podcast, a POSP Confecções é uma parceira nossa e eles estão dando uma camiseta para cada um dos nossos convidados. E o tecido é maravilhoso, a estampa muito bem feita. Quando quiserem fazer para algum evento, alguma coisa, chamem eles lá, tem o telefone na etiqueta, que eles fazem um precinho bem especial para vocês. Muito legal, já adorei. Jaqueta, moletom, tudo que eles já fazem. Temos o recebido do dia, então, aqui. Tá? Então, para que tu possa usar aí. Bom, vamos começar então falando da tua história. Hoje, tua função é... Vamos lá, são múltiplas. Nós vamos fazer um cronograma, assim, uma cronologia da tua história. Isso. Mas hoje, qual é a tua função hoje? Eu trabalho como apresentadora do meu programa Saboreando, com Carol Redler. Esse programa ele é veiculado no YouTube e foi comprado pelo grupo Box TV. Também, esse é semanal. Também apresento o Podcast junto com o Capu. Também foi comprado pela Box TV. Então, quem tem canal de assinatura pode nos assistir. Todos os episódios já vão estar lá. Acho que são 12, os 12 primeiros que estão lá já. Trabalho como influenciadora digital há 4 anos, que é o meu forte, assim, todo dia fazendo isso. Sou professora de passarela também, desenvolvimento. Apresentadora de eventos, faço bastante isso. E estou em negociação com uma rádio também, para voltar para o ar. Eu trabalhava na Mix. E aí eu resolvi que eu queria buscar mais, sabe? Então agora, até vindo pra cá, eu tava conversando com o Capu já, que a negociação tá indo. Vão me ouvir daqui a pouco em algum lugar. Tá, então agora tá entendido por que tu diz que demora às vezes para responder.
Eu tô sempre na função. Quantas horas tem o teu dia, não? Eu devia ter mais horas, né? É engraçado porque as pessoas pensam assim, a pessoa trabalha com o celular, não tá fazendo nada, sabe? Só que a gente não para. Não é aquele negócio de trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde e acabou. Ir para casa e tomar um chimarrão e passou. Não, a gente continua trabalhando o tempo inteiro. Às vezes é meia-noite, 1, 2 da manhã, tá editando material. Sim. Ainda mais eu e o Capu, porque nós dois trabalhamos com comunicação, né? Então um fica ajudando o outro e montando as coisas, então a gente está sempre trabalhando. Que legal, que legal. Sabe que um dos objetivos do meu canal aqui também é esse, né, Carol? Da gente quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, eu trouxe um vereador que eu conheço ele pessoalmente e é uma pessoa das mais honestas que eu conheço. Legal. Né? Então, quebrar... que ninguém... Na política, ninguém presta, né? Então, a gente quebrar um pouco esse paradigma. A outra questão, eu trouxe um outro rapaz que ele sonhava em ter uma Mercedes e ele começou vendendo pão de queijo. E hoje anda de Mercedes. Também teve o Nelson Sirotsky, que a gente acha assim, de repente por causa da família, começa a trabalhar tarde e tal, e hoje não. E a questão da influenciadora, de tipo, é só fazer lá, ir lá fazer um vídeo, alguma propaganda, não, é bem corrido, né? Porque a gente tem que fazer, pelo menos eu, hoje em dia, eu sou muito ciumenta com o meu conteúdo, então eu gosto de fazer as coisas. Então eu vou num cliente, por exemplo, tem produção de um Reels, sou eu que gravo, que edito, que faço tudo, entrego pronto pro cliente, porque eu que sei o passo que eu quero, sabe? Quero como fique aquele resultado. Então, a gente tem muito para fazer, buscar clientes. Nunca dá para parar. Mesmo se a gente está com a agenda cheia, tem que buscar. Tem que atender os clientes, editar os materiais, fazer a entrega, postar conteúdos no feed. E não são aleatórios, né? Não. Tu faz algum tipo de programação? É tudo estruturado. Eu até estava mudando um pouco, assim. Eu percebo que os vídeos engraçados engajam muito bem, a galera gosta bastante, né? Então, agora, toda segunda, eu mudei isso, vai ser um vídeo de humor e os outros dias, daí eu fico alternando entre moda, dica, patrocinador, mas sempre tem que ter um vídeo de humor junto, né? Sim. Só gosto muito. Tu teve algum tipo de assessoramento para isso, Carol? Não. De tipo assim, eu fui pesquisar, fui falar com alguém me instruiu, ou hoje alguém te acompanha e faz esse tipo de coisa? Não. Tu mesmo. Aprendi tudo sozinha. E isso foi em 2019. Eu morava em 2 irmãos ainda, né? Então, essa profissão não existia. Acho que tinha uma menina que trabalhava como influenciadora digital. Ninguém nem sabia o que era isso, sabe? E aí, quando começou a rolar para eu postar e aparecer os clientes, eu que tinha que ir pensando, eu vou fazer de tal forma, vou fazer tantos looks, vou cobrar tal valor. Isso tudo eu fui por mim. E fui quebrando a cara e assim eu fui aprendendo, sabe? Sim. Mas tudo por mim, eu não tive ninguém. Hoje em dia eu tenho o Capu que me ensina muito. Claro. Eu sempre digo, a faculdade, os cursos que eu faço não são nada perto do aprendizado que ele me passa, né? Porque são 20 anos de comunicação. Já, né? Mas o resto fui eu comigo mesma, assim. Claro, eu faço faculdade de jornalismo, né? Tô terminando. Tenho o DRT, que é um curso para poder fazer a locução e apresentação, né? Então, eu tenho esses cursos, mas na questão influenciadora, foi tudo por minha conta. Poxa, legal. E tu começou cedo, né? Na carreira, na vida, assim... Começou com 7 anos, não é isso? Com 7 anos eu comecei a fazer cursos de modelo. Eu sempre falo, quando eu apresento os eventos de uma agência que eu participo, né? Que foi com 7 anos que eu comecei a fazer os cursos também. Então, eu me vejo muito neles, é muito legal isso. Eu tô ali ensinando eles e lembro da Carol que estava aprendendo e a gente fica pensando, meu Deus, quanta coisa que eu queria saber já naquela época, sabe? Que legal. E então, com 7 anos, comecei esses cursos. E aí apareceram campanhas. Nunca fui por agência de publicidade e propaganda ou nem de modelos. Sempre por minha conta, sempre por freelas. Isso lá ou tu já vinha fazer pra cá serviço? Tu falou de 2 irmãos, é isso? Daí eu pegava a região de Novo Hamburgo, mais Vale dos Sinos, que tinha, né? E fazia bastante desfiles também de moda, sendo pequenininha, sabe? Então, também, foi um curso que eu fiz, assim, que eu vejo que na época era top, mas hoje em dia é bem defasado, né? E era um curso que tinha, assim, questões de passarela, questões de etiqueta. Então, tu pensa eu com 7 anos aprendendo qual garfinho e faca que eu tenho que pegar. Tinha tudo, assim. E aquilo ali me moldou legal, sabe? Então, naquela idade eu comecei e fui continuando e sempre indo por esse caminho da comunicação, da moda, né? Mas me perdi várias vezes no caminho. Fui fazer curso técnico de química. Eu sou totalmente de humanas. Então, tu pensa.
Fui fazer design de móveis, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Meu pai disse, tu tem que fazer algum curso. E, então, foi design de móveis. Aí eu ia fazer faculdade de gastronomia, fiz o jornalismo, tranquei o jornalismo para fazer pedagogia. Um erro, assim, enorme. Trabalhei 2 anos como professora. E aí voltei para o jornalismo. E voltei para a agência de comunicação, eu era redatora daí. Tu acha que, de alguma forma, por ter começado cedo, assim, tu falou, isso agregou muito, né? Tu acha que, de alguma forma, tu te sentiu prejudicado em algum momento? Comecei muito cedo, com 7 anos. Porque hoje as pessoas têm, às vezes, pensamentos assim, bota o filho muito cedo, estão ganhando dinheiro em cima da imagem do filho e tal. Tu acha que isso te trouxe alguma Não, porque assim, meus pais não viam muito a questão de ganhar dinheiro comigo, porque praticamente não era pago. Tu ganhava uma roupa da loja, tu ganhava era por permuta que se diz hoje, né? Na época nem se sabia desse termo. E também não era aquele negócio de ser todo dia, não tinha as redes sociais. Então, não tinha muito o que eu ficar fazendo. Era, de vez em quando, um trabalho que eu fazia e deu. Eu voltava para minha infância normalmente, assim. Como criança, tu não tinha essa noção, assim, né, de que era um trabalho. E eu gostava, né? Eu adorava, não podia ver uma câmera. Mesmo sendo muito envergonhada, as pessoas não acreditam, mas eu sou bem envergonhada, até hoje. Mas eu falo que, né... mas eu era extremamente envergonhada. Aí, quando ligava a câmera ou tinha o desfile, assim, eu desligava. Eu estava em outro mundo, né? Mas fora isso, nossa... As pessoas hoje em dia não acreditam que eu realmente estou trabalhando com o que eu trabalho, de tão quietinha que eu era na minha. Sabe que tu falou em envergonhado, também sempre fui muito envergonhado, né? E uma vez eu morava nos apartamentos e tal, e aí eu me lembro que a minha mãe me obrigou a participar de uma apresentação lá que eu teria que imitar o Sérgio Malandro, porque era uma gincana entre os blocos, entre os apartamentos, né? E eu achei horrível aquilo lá, porque eu não queria, né? Eu era muito, muito, muito tímido. E aí eu fiz, assim, tudo mal feito para não ganhar nada. Assim. Tu vê, tua mãe te obrigou, né? Isso que eu ia te perguntar, pra ti foi tranquilo? Meu sonho era fazer curso de balé, que nem minhas coleguinhas todas faziam. E minha mãe não botou porque ela tinha vergonha, porque eu era muito estabanada. E ela não queria que eu participasse, porque ela que ia passar vergonha me assistindo, né? Então, é um trauminha que eu tenho. Queria ter feito balé. Talvez eu não ia ser tão desengonçada hoje em dia, sabe? Mas eu acho que são esses momentos que sempre me faziam sair... É meio como se fosse um personagem que a gente cria, eu vejo assim, sabe? Eu posso estar lá no camarim super envergonhada, nervosa, tipo assim, meu Deus, agora eu tenho que entrar para apresentar para não sei quantas pessoas. E aí, no momento que eu ponho o pé em cima do palco, passou, sabe? Eu esqueço. Então, eu acredito que às vezes seja um personagem que a gente vai criando. Eu acho que até é bom que tu fale isso, porque, de repente, um dia a pessoa vê a Carol tão desinibida, fazendo um vídeo, falando, participando no podcast, e aí, de repente, cumprimenta na rua e vê que a pessoa, ela é cheia, nossa, e não é a pessoa que ela é. Assim, isso, né? E tu sabe isso que tem muita polêmica, é porque a Carol é cheia. Gente, eu tenho uma postura que pode ser que pareça que eu seja cheia, assim, sabe? Mas eu sou super de boa, eu adoro conversar com todo mundo. Quem me chama pra conversar, eu sempre vou conversar, sabe? Mas não precisa ter medo. Eu recebo mensagem, às vezes, assim, Carol, eu queria fechar parceria contigo, mas achei que não ia dar, sabe? Que tu talvez nem ia responder. Olha aí. Mas não, eu respondo todo mundo que aparece com qualquer assunto, eu converso. Obviamente que o único motivo que eu não respondo homens quando vocês me mandam mensagem, não tem como eu responder, tá? Então tem muita mensagem de caras dando em cima, daí eu nem respondo, nem aceito a solicitação, né? Mas fora isso, nossa, eu converso com todo mundo. Isso é assim, ó. Quando a gente começa a ter um perfil mais público, até ia te perguntar sobre isso. A questão da exposição, né? As pessoas confundem essas coisas, porque tu tem essa exposição, vai lá, bota uma foto, tem que apresentar alguma coisa, acho que tu tá num site de relacionamento, né? É isso aí. Porque eu, por exemplo, eu posto alguns vídeos lá e também recebi alguns negócios esses dias de pessoa querendo sair, coisa que eu até digo, olha, não é esse o objetivo do meu perfil. Fama. Não é esse o objetivo do meu perfil, né? É complicado. Como é que tu lida com isso, assim? Eu não respondo. Não responde. Eu não respondo. Simplesmente não responde. Porque eu acho assim, ó, eu tanto exponho que eu tô num relacionamento, as pessoas sabem. Sim. Então por que tu vem mandar mensagem? Tem uma coisa chamada caráter e eu não vou responder. Não vou. Tá certo. Então, geralmente essas mensagens, eu não sei se eu configurei alguma coisa no meu Instagram, mas caem para solicitações de mensagem. Aí eu só excluo, a pessoa nem vê que eu enxerguei. Sim. Cai no geral lá, Isso né? aí. Tá. Então eu não respondo. Tá. Tu falou que era mais por permuta, né? Teu serviço naquela época, assim, né?
Eu até tinha anotado aqui para te perguntar como é que era a questão da administração de valores. Se tinha valores, assim, como é que era direcionado para ti na minha e tal. infância, Para ti. daí na minha infância era permuta, assim. Eu lembro que eu ganhava roupinhas, depois mais adolescente vinha as bolsas que eu adorava. Então, eu fui ganhar dinheiro com isso muito tempo depois. Muito tempo depois. Tu falou que fez pedagogia, né? Sim. Tá. Tu falou, foi um erro, né? Foi algo ruim. O que te levou a desistir disso, assim? Eu vi que eu não tinha jeito nenhum para ficar dentro de uma sala de aula. Eu comecei é que assim, meu sonho ali com uns 12, 13 anos era fazer pedagogia, mas meu pai queria que eu fizesse curso técnico de química, que era o sonho dele, todos os meus primos terem feito e estarem bem de vida, né? Então, eu fiz 1 ano e meio e acabei saindo porque eu não ia passar de ano, né? Eu sou péssima, não sei calcular. E aí, quando eu tava ali pelos meus 19 anos, 20 anos mais ou menos, eu já fazia jornal. E aí deu aquela fase de uma crise de identidade, assim, sabe? Pensei, eu vou largar tudo, vou ir morar em Santa Catarina, sozinha. Falei pro meu pai. Aí meu pai falou, quem sabe tu não troca de faculdade, então, e fica por aqui, né? Vou pagar pra te fazer pedagogia. Sim. E aí eu, sem pensar, né? Fui lá, me matriculei, fiz vestibular de novo, passei. E aí o curso era legal. Era legalzinho, porque tu começa a entender, tem muito essa coisa de gestão de pessoas de também. Entender o tu entende outro, comportamentos, é bacana. Mas aí eu fui trabalhar na área. E não, aí foi quando tu entendeu que não dava. E eu tentei por 2 anos. Não tinha condições, assim. Porque eu sou muito irritada também, sabe? Então é muito fácil me tirar do sério. Sim. E aí eu tentei com tudo. Eu peguei turminha de 3 anos, eles são uns amores, assim. Isso foi o que mais me doeu, quando eu saí da minha turma de 3 anos. Que eu queria adotar todos eles, né? Pra mim. Tinha a turma de 8º ano, que eles são muito difíceis de trabalhar. E foi o que mais me tirou do sério. E aí um dia eu saí da sala de aula e falei, eu não ponho mais os pés. E não voltei mais pra trabalhar. Puxa. Tranquei a faculdade, voltei pro jornalismo. Olha só, na questão de professor, eu até anotei aqui que eu fiz uma live semana passada lá no Instagram, e 45% dos professores hoje estão sofrendo com burnout. Sim. Olha. E eu já tava nesse caminho. Sim, eu tava completamente... Em 2 anos tu já conseguiu sentir isso. Eu tava exausta, assim. Até porque eu, por um bom período, eu fazia de manhã numa escola, que eu pegava das 7h30 às 11h30. E de tarde era nessa creche que eu tinha turma de 3 anos. Então, de manhã era na escola, saía às 11h30, 11h35 eu tinha que estar na creche. Tinha 5 minutos só para trocar, não tinha horário de almoço. E aí eu ficava até às 6. E da noite ainda tinha faculdade. Então eu tava enlouquecendo, né? Não tinha condições. E todo mundo acha que o professor é o seguinte, chegar lá e dar aula, né? Tu tem toda a preparação de conteúdos, organização de materiais e tal, tudo. É muito tempo muito que vai antes, fora né? da sala de aula. O final de semana é para programar aula. O teu final de semana. A minha vida era ser professora o tempo todo. E daí tu sai nos lugares, brota aluno de tudo que é lugar também. Oi, prof, tu tá no mercado? Oi, prof. Tu vai numa festa? Oi, prof. Não, então e é incrível que assim, ó, a profissão de professor é uma coisa tão bonita, né? É lindo. É lindo, porque tipo, ninguém chega a ser um médico se não tiver passado por professores, né? Mas ela tem sido cada vez mais degradada, assim, essa profissão, né? Desrespeitada. Eu lembro que quando eu estudava, a gente não podia responder a um professor que eu tinha medo de chegar em casa e meu professor dizer assim, ó, teu filho foi mal educado comigo. Hoje em dia tá bem diferente. A gente costuma dizer assim, lá entre nós, assim, antes tu apanhava porque o teu professor reclamou, agora o professor reclama por apanhar. Não, ele apanha por reclamar. Na escola particular que eu dei aula, que foi a escola que eu estudei, então era meu sonho trabalhar lá, né? Sim. E na minha época, quando eu estudava, realmente era assim. Tu jamais ia responder um professor. Sim. Era o professor e a escola que cuidavam. Quando eu voltei para dar aula, teve um momento que as mães estavam do lado de fora da porta para ouvir o que estava acontecendo. Olha isso. E se não gostavam, elas batiam na porta e vinham conversar comigo. Que absurdo, né? É horrível. Horrível. É que eles, muitas famílias, elas transferiram a responsabilidade de educação para o professor, o que não é, né? Na verdade, o professor ele tem que ensinar o conteúdo, a educação vem de casa, né? E não, as crianças vêm totalmente sem educação nenhuma. Uma pena, né? Até tem o Instituto da Secretaria de Modalidade Especializada na Educação, diz que prevê que em 2040 vão faltar mais ou menos 235 mil professores. Ninguém mais está querendo ser professor. Eu acredito. E é uma profissão tão bonita. Né?
É a base de tudo. Ninguém mais quer ser professor. Não. Não foi só isso o teu caso, né? Tu não te identificou, na verdade. Não, claro, teve todo esse cansaço, a exaustão, mas também eu amo a comunicação, eu preciso voltar. Sim. Não tinha como. E a questão da pedagogia foi interessante, porque quando eu saí, antes de tudo isso, eu trabalhei com meu pai por muitos anos na parte financeira da empresa dele, né? Então, quando eu saí de dar aulas, eu disse, eu vou trabalhar no financeiro, é o que eu posso fazer agora. E aí eu fiquei por uns 4 meses só no financeiro e eu consegui uma vaga de emprego numa agência de comunicação. Eu era redatora e eu peguei a conta de uma rede de escolas do Brasil inteiro, porque eu fazia os textos, por ter jornalismo, da pedagogia, por ter esse curso. Ah, que legal, viu? Então, te acrescentou de alguma forma. Então, foi uma fase bem legal, assim, que eu aprendi bastante também. Isso é importante porque, como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, às vezes a gente conversa com os jovens e eles têm o costume, assim, eu fiz algumas palestras em colégios, que eles dizem assim, eu só vou fazer minha faculdade quando eu tiver certeza do que eu quero. E a vida não é assim, né? Preciso contar para vocês que vocês não vão ter certeza assim. nunca. Não é assim. Eu fiz pedagogia empresarial também, acabei não concluindo. Sim. Depois que eu fui voltar para a área de gestão de pessoas e outras coisas que Mas vai dizer que, às vezes, mesmo a gente sabendo que está no que a gente mais ama, não bate aquela ideia também de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, a gente nunca vai ter certeza. É a conclusão que eu cheguei, eu nunca vou ter certeza do que eu quero. Mas verdade. Na comunicação. Na comunicação. Então, eu vou fazendo um pouco de tudo, né, nesse sentido, e vou me satisfazendo assim. E em todo serviço tu vai ter alguma coisa que tu não vai te identificar também, né? Eu trabalhei muitos anos em RH, por exemplo, e eu não suportava a parte de DP, que tem a diferença de DP e RH, né? Então, a parte de DP, de fazer folha, eu sei fazer e nunca gostei. Eu sempre gostei mais da parte de treinamento, de desenvolvimento e tal. Mas essa questão, graças a Deus, por eu ter a minha liberdade, eu sou minha chefe, então eu vou fazendo o que eu gosto, sabe? Tu vai adaptando como não tem nada que eu faço que eu não gosto. Eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Então, enquanto eu conseguir me mantendo assim, é maravilhoso, né? Tu falou da questão de estar estudando. E isso é importante, porque, por exemplo, hoje muitos jovens eu quero ser jogador de futebol, e aí para o estudo. Né? De repente, algumas pessoas que estão nos acompanhando podem pensar assim, eu quero ser influenciador, por que eu preciso estudar? Dá uma ideia assim para nós do porquê que é importante que tenha esse conhecimento. A questão do influenciador, hoje em dia todo mundo acha que pode ser influenciador. Começando por aí, né? Posta algumas selfies, já é influenciador. Faz uma dancinha, já é influenciador. Eu não tenho nada contra dancinhas. Mas só um exemplo, né? E outro exemplo, aquele menino do futebol, como é que ele grita? Receba. Influenciador digital. Luva de pedra. Isso, influenciador digital. Sim. Ele influencia a quê? Que conhecimento que ele tem para influenciar? Sim. E também, de novo, não é uma crítica a ele, mas o que eu penso, sabe? É a banalização, de repente, de uma imagem de uma profissão que cada dia vai sendo desvalorizada justamente por isso, sabe? Ou a menina só posta foto de biquíni, influenciadora. Então, não, tu tem que ter um conteúdo por trás disso. Claro. O jornalismo me fez estourar muito mais, porque eu consigo atingir marcas maiores, sabe? Porque o jornalismo me ensina a ter postura, me ensina a dicção, a oratória, como me portar numa entrevista, por exemplo. Então, é muito importante. Porque se eu não tivesse curso nenhum, não tivesse nenhuma base, eu podia estar sentada aqui, te dando essa entrevista de uma forma muito banal, assim, superficial. Então, tu ter um curso é muito importante. E, às vezes, não faculdade, mas vai fazer um curso técnico. Sabe? Não precisa ser a faculdade. Vai fazendo cursos até tu te encontrar. E depois tu faz uma faculdade. Enriquece, né? Isso. Enriquece a gente. Conhecimento que nem eu falei do jogador de futebol, tu consegue perceber aquele que, de repente, tem um pouco mais de estudo e aquele que não teve, né? Porque até numa entrevista do até jogador. Naquelas entrevistas da beira do campo, todos eles falam a mesma coisa. E quando eles não falam, tu pensa, meu Deus do céu. Que eu não falo, eu só quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família. Todo mundo fala isso. É algo bem automático até, né? Eu acho que eles aprendem, deve ter isso no curso, sabe? Mas conhecimento nunca é demais. A gente vê até o Capu tá aqui, mas ele é gremista, né? Eu sei que ele é gremista. Eu sou colorado, né? E eu me lembro das entrevistas do Fernandão, por exemplo, que era um cara fino no falar, uma educação, polido.
Demais. Então a gente vê a Completamente diferença, por isso que é importante, né? Então a gente incentivar as pessoas para que eles não deixem de estudar. É isso aí. Eu quero ser influenciador, busca conhecimento, enriquece teu... Vai estudar, tu pode trabalhar É. enquanto tu estuda. Gente, eu tô estudando, tô fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, dá tempo. É só se organizar. Isso Às aí. vezes a gente tem umas crises de ansiedade no meio, tem, mas passa. Quando é que tu iniciou? Tu falou agora ali foi em 2019, né? Tu Isso. iniciou nessa parte. Tu estava nessa agência, como é que era lá? Tu estava nessa agência e tu simplesmente saiu ou tu foi fazendo alguns serviços e Eu acompanhando trabalhava isso? na agência das 8 da manhã às 6 da tarde. Era o horário certinho que eu tinha fixo todos os dias. Às 6 da tarde eu saía de lá, refazia minha maquiagem. A agência era em Novo Hamburgo. Eu voltava para Dois Irmãos, fazia provador. Sempre, então. Final de semana, eu não trabalhava na agência, fazia provador sábado e domingo. Ou o que fosse, não só provador, ia para os clientes gravar, criação de conteúdo mesmo, né? E aí, ali, eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 meses trabalhando assim. Direto. Eu só trabalhava. De novo, mais uma vez, eu não tinha vida, vamos dizer assim, porque eu trabalhava o tempo todo, porque eu sabia que quando eu peguei o gosto por ser influenciadora, eu queria aquilo. Só que eu tinha que me sustentar, né? E aí, no momento que eu parei e analisei que eu estava recebendo exatamente a mesma coisa, ou até um pouquinho mais como influenciadora, eu falei, então tá, é isso aí, gente, tô saindo. Deu. Nem trabalhei os 30 dias, porque não tinha mais condições. E aí, eu fui só pra essa vida de influência. Poxa, que legal. E aí, tu falou que era mais por permuta. Como é que tu daria uma dica agora para as pessoas que querem iniciar nisso e ela não sabe qual é o caminho? Eu vou chegar na loja, vou bater lá, eu vou dizer, oi. Primeiro tu tem que ter um Instagram que já esteja se desenvolvendo. Uma loja não vai contratar um Instagram que não tem relevância nenhuma, que tem 100, 200 seguidores comprados, por exemplo. Tu tem que ter um bom engajamento. Então, faz conteúdos legais. Se teu nicho vai ser moda, pesquisa coisas de moda, posta todos os dias, stories todos os dias. Isso eu peco às vezes. Geralmente domingos é o dia que eu fico completamente off, eu não posto. Sim, tu tira um dia para dar uma... E no momento que tu já tiver um perfil legal, tu vai até uma loja. Essa loja inicialmente vai trabalhar só por permuta. Inicialmente tu não vai ganhar dinheiro. E aí tu combina, por exemplo, assim, eu hoje em dia tenho o meu Media Kit, né, que daí tem todos os valores certinhos e tal. Mas tu combina, sei lá, tu vai fazer um provador de 10 looks em troca de ou tu pode pedir um cupom, né, de, por exemplo, sei lá, R$400, não vai ser tudo isso. Sim. Ou tu pede pra loja mesmo te dar um look. Geralmente é a loja que escolhe. E aí tu vai trabalhando assim, até tu começar a ter relevância. As pessoas começarem a associar o teu rosto às marcas. Aí sim, daí tu chega, conversa com a pessoa da loja e diz, olha só, a gente está construindo essa história, já está tendo retorno, vamos então começar a cobrar. Tu não vai conseguir no início cobrar R$1.000 para fazer um provador de 10 looks. Então tu começa, sei lá, R$80, R$100, depende da cidade que é. Interior, tu consegue bem menos. Interior é pouco mesmo. Aqui, Porto Alegre, região, tu consegue bem mais. Então, vai aos poucos e vai crescendo aos poucos. Pesquisa com outras influenciadoras quanto elas cobram também. Isso é muito importante, ter essa pesquisa de mercado. Algumas não vão falar, outras não tem problema Tu nenhum. conseguiu fazer esse tipo de pesquisa? É que daí, não. como eu te falei, naquela época tinha só uma influenciadora na minha cidade. Sim. E a galera criava uma rivalidade muito grande. Tipo assim, meu Deus, se tem a A, não pode ter a B, sabe? E então a gente nunca se falou. A menina passa por mim até hoje, ela não me cumprimenta. Mas ok, supera. Então faz essa pesquisa. Hoje em dia, muitas vêm me perguntar quanto eu cobro. E eu falo, não tem problema. Porque se gostam do meu trabalho, vão continuar com o meu trabalho. Ou se querem contratar as duas, não tem problema nenhum, sabe? Então, faz essa pesquisa que é bem importante. Naquela época, então, eu não tinha pesquisa. Eu não tinha como falar com a menina. Então, até eu lembro a primeira loja que eu fiz provadora, eu não consigo lembrar o nome da loja. Mas foi ela que me deu o toque. De tipo assim, Carol, tu não acha que tá na hora de começar a cobrar? Eu perguntei, mas quanto ela mesma te deu Ela toque. me deu o toque. Que legal. Daí eu perguntei, mas quanto tu acha que eu cobro? Daí ela falou, eu acho que tu cobra uns R$100. Deu, tá. Então vamos fazer isso. A partir do mês que vem. E aí, todos os clientes, eu comecei a cobrar aqueles R$100, por exemplo, para fazer X visitas no mês. Então, é muito bom tu ter essa organização. Eu vou te atender tantas vezes no mês, vou postar tantas vezes por semana.
Toda essa organização tem que fazer uma planilha. Anota num papel mesmo as ideias para passar já. Porque passa uma autoridade, sabe? Tu chegar com... Outra coisa importante, faz um Media Kit. Todas as lojas vão pedir um Media Kit. O que seria? Explica melhor para o pessoal. O que é o Media Kit? O Media Kit vai ter uma breve história tua, bem curtinho mesmo. Vai ter os insights, que são os teus números do Instagram. Tu vai ter que tirar print e botar. Real tem que botar isso. As empresas pedem. Tu vai tirar print do teu público, das cidades que tem um engajamento maior. Vai colocar nesse Media Kit. Vai colocar empresas que tu já trabalhou. Também conta muito, né? Eles vão ver, a Carol já trabalhou para Claro, vou chamar a Carol, sabe? E ponha os contatos, o meio de contato e as formas de trabalho. Eu digo para não botar no Media Kit valor. Põe a forma de trabalho, mas não põe valor. Tu vai adequar daí o valor conforme a necessidade do cliente? A gente negocia bastante. Tipo assim, é um cliente que quer muito... É um cliente que eu gosto muito da marca e ele não tem condições de pagar aquele valor. Claro. Aí eu pergunto, qual que é a tua realidade? Tu tem condições? Me fala como tá para ti. E aí eu vou adaptando. Interessante. Legal. Sexta-feira eu estive num congresso falando sobre vendas e negócios e ele falou exatamente isso, de tu entender o teu cliente antes, né? Que nem trabalho com consultoria, se eu chegar lá dizendo assim, o meu serviço é tanto e a pessoa olhar para mim e dizer, não, mas eu não preciso disso, eu preciso entender qual é a necessidade dele e adequar e aí saber pelo menos o valor do meu trabalho, né? Para apresentar para ele. Isso aí. E isso foi mais ou menos o que tu entendeu. Legal. Legal que essa loja, pena que tu não lembra o nome dela. Eu não consigo. Que eles mesmos disseram Eu sei que foi uma loja que cobrar. fechou. Depois de um tempo, ela fechou na pandemia, né? Ela não aguentou a pandemia. E foi muito legal o que essa menina fez. De me dar o toque. Reconheceu. Carol, vai cobrar, sabe? Reconheceu. Legal. Algum momento tu teve medo da exposição ou não? Não, eu quero sempre mais. E como tu já fazia essa questão de modelo, assim, de ensaios e coisas assim, tu teve alguma dificuldade, tipo, para gravar vídeos, para fazer as coisas? Não. Não. Na minha cabeça, não. Hoje eu vejo as coisas que eu fazia, eu acho muito tosco, sabe? Mas na minha cabeça, lá no início, não. Eu pegava o celular e saía gravando. Uma coisa que até hoje eu não gosto, não sei porquê, mas eu postei stories. E a gente tá aqui sentado tomando um café, tu vai começar a assistir meus stories. Eu não suporto, eu levanto e saio. Isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Viu, pessoal? Assistam longe de mim. Mas não é porque eu não acho que eu tô fazendo certo, é porque daí bate aquela vergonha, sabe? Entendi. De tipo, tem uma pessoa aqui que tá... Mesmo sabendo que eu postei um vídeo e teve 2.000 visualizações, eu ver a pessoa na minha frente ali me ouvindo, me julgando, isso me pega um pouco, sabe? Daí eu não curto. Eu tenho esse problema muito com minha mãe, que minha mãe é minha maior fã, né? Então ela fica olhando as coisas que eu tô postando e digo, mãe, não olha agora. Me dá um tempo, sabe? Sim. Porque assim, teve uma... Quando eu estava trabalhando no RH de um supermercado, eu contratei uma... Eu digo menina, né? Todo mundo para mim é menina. Eu contratei uma menina para ela trabalhar na parte de divulgação. De marketing. Só que ela tinha uma empresa, então a gente fez um contrato de PJ. E aí eu disse para ela, só que eu gostaria que tu não só viesse fazer vídeos, eu queria que tu falasse das promoções. E ela disse, para humanizar, né? E ela disse assim para mim, não, eu não faço, eu morro de vergonha. Eu disse para ela, mas tu tá trabalhando na área de marketing, tu precisa desenvolver isso. Como é que tu daria uma dica para as pessoas que precisam desenvolver isso? Porque esses dias eu ouvi também de uma amiga minha dizendo assim, poxa, eu assisto teus vídeos e vejo uma desenvoltura. Claro, eles não sabem que a gente gravou 10 vezes para sair daquele jeito, né? Sabe que eu não sou assim. Isso é eu e o Capu, a gente sempre se pega nessa história. Porque ele veio da TV. Então ele grava um vídeo, ele vai lá, ele edita, ele faz as transições e põe luz e daí ele posta, dá umas 3 horas depois. Eu gravo ali uma vez, postei, nem olho muito, sabe? Depois às vezes eu vou lá e apago até, porque daí eu paro. Mas eu posto e vai, assim, gravo e posto. Que bom. Não, eu gravo lá, daí eu tô falando uma palavra, errei, aí eu já... Se eu fizesse um videozinho só com os meus erros, seria divertido demais. Isso dá de repente ia bombar, né? Faz um vídeo disso. Isso vou fazer E daí ela começou a gravar, tá? Os vídeos. Só que ela ainda tinha aquela questão assim, de eu vou gravar nos corredores que não tem ninguém. Tu teve assim essa dificuldade de tipo, vergonha de estar passando gente e tu tá gravando? Porque às vezes a gente vê vídeos assim, as pessoas
caminhar no meio da rua. E eu ainda tenho um pouco essa dificuldade. Nos clientes, não. Porque sempre... Todo mundo logo me reconheceu lá na cidade. Então, as pessoas sempre souberam o que eu estava fazendo. Então, nos clientes eu não tinha. Agora, na rua, por muito tempo, eu tive vergonha de gravar, assim. Porque eu pensava, as pessoas vão ficar olhando. Agora eu penso, azar se ficar olhando, sabe? Sim. Então, hoje em dia, qualquer lugar que a gente tá, eu tô gravando stories. Sim. Até porque o pessoal quer saber o que eu tô fazendo, né? Onde eu tô. Então, não tem problema. Tá, e isso agora, foi bom que tu falou isso. Tu trabalha nessa questão, vai lá na loja, fez a exposição, né? E a questão do teu dia a dia. O quanto as pessoas precisam e se interessam disso pra ti, assim, como é que funciona pra ti? Tu faz um cronograma, vou passar isso? Não? Dos clientes eu tenho um cronograma. Dos clientes, sim. Cliente X vai ser na segunda, Y vai ser na terça. Isso eu tenho... Se tu for olhar no meu Instagram todas as semanas vão ser as mesmas publicidades, porque eu tenho os clientes fixos, né? Mas a questão do que acontece no dia a dia, não. Eu vou gravando à medida que vai acontecendo. Tipo, eu tô aqui deitada e minha cachorra tá muito fofa ali do lado. Eu vou gravar. Sei lá, tive uma crise de espirros. Vou lá e vou gravar, sabe? Então, é bem aleatório. À medida que acontece. E, às vezes, que daí é a questão que eu peco, eu acho que não tá nada interessante, então eu não gravo. Mas as pessoas querem isso também, sabe? E uma das coisas que eu vi que lá no início me destacaram muito... foi quando eu tive uma depressão forte e síndrome do pânico. No início eu não ia postar, mas depois eu parei para pensar e pensei, quantas pessoas podem estar vivendo isso também? Claro. Então eu compartilhava muito a questão da terapia, a questão do hoje eu não tô legal, mas eu tô aparecendo. Tem vídeos que eu apareço chorando desesperadamente, os mais antigos ali, né? Então a galera acompanhou isso e se identificava muito, agradecia muito por eu estar fazendo isso. Sim, imagina o quanto tu ajudou, né? Porque não era tido... Quem postava só com looks ou coisa assim, era visto como fútil naquela época. Então, como eu trazia um conteúdo do dia a dia e realmente um conteúdo que muitas pessoas passavam, teve uma relevância, né? Que legal, cara. Sim. Legal mesmo. Até anotei um dado aqui para te trazer, ó, que em 2023, muitos dos influenciadores estão sofrendo com ansiedade e estresse. Disso aí. Se eu te contar que 1 hora antes de vir pra cá eu tive uma crise de pânico. É mesmo? Quase não vi. Puxa. É uma coisa assim, esses últimos... Eu tô com muita coisa na cabeça nos últimos dias, né? Então, os últimos 3 dias eu tive crise de pânico. Sim. Então, pra mim já tá se tornando uma coisa normal. A ansiedade faz parte do meu dia a dia. Eu tomo 5 remédios por dia. Sendo que um é tarja preta. Os meus seguidores sabem disso, sabe? Nunca escondi. Sim. E, às vezes, eu não posto mais tanto quando eu tô tendo a crise, porque agora eu tô numa fase assim, se eu não posso postar uma coisa boa pra alegrar o dia de alguém, eu não quero postar uma coisa ruim, sabe? Sim. Então, eu tô nessa vibe. A gente vai mudando o estilo enquanto vai trabalhando nisso, né? Mas isso, agora, uma opinião minha de seguidor, isso é legal porque traz uma humanidade maior de ti e não só aquela ilusão de nossa, que vida maravilhosa que ela tem, tu sabe roupas o que e pega, sair e tal. Às vezes, eu penso assim, poxa, eu vou postar que eu tô tendo uma crise de pânico. Fulano de tal loja que eu tô tentando pegar pra mim vai ver, não vai querer contratar. Tu acha que isso influencia? Eu acho que sim. Da pessoa dizer, não. Eu acho que às vezes sim. Tu vê, né? Ou uma empresa, por exemplo, tô tentando entrar pra TV, chutando, não tô. Mas a TV vê que eu tô ali tendo uma crise de pânico, eles vão pensar, como é que eu vou contratar uma pessoa que tem uma crise de pânico? Sim. Então, tem bastante coisa que vai se passando pela cabeça, sabe? Faz sentido. Eu, como RH, te digo que faz sentido. Então, tem se a pessoa fala na entrevista, olha, eu tenho crise de pânico, realmente... Não vai pegar mal. Pesaria para alguns, infelizmente, né? Sim. Então, eu falo às vezes, mas é de uma forma bem mais leve do que eu falava antigamente. Hoje em dia, não vai mais ter vídeo comigo chorando, comigo passando mal. Eu gosto muito, às vezes, de pegar ali os arquivados do Insta, que é onde aparecem os teus stories até 4 anos atrás. Se eu pego o ano de 2020... Meu Deus, foi horrível. Eu só aparecia com os olhos vermelhos, inchados. Então, poxa, tava chato, sabe? Hoje eu penso, as pessoas só viam isso. Não tinha uma alegria no meu negócio. Então, tem coisas que são analisadas, assim, sabe? Que bom. Bom tu ver também essa evolução, né? Isso bem crítico. Porque apesar de que tu tenha ainda em alguns momentos, tu consegue ver e até passar outras coisas boas para as pessoas. Né? Legal. Tu saiu da tua agência lá, né? Saiu da agência lá de comunicação, né?
E tu saiu quando tu começou a entender que agora eu podia viver disso. Eu saí quando eu vi que os dois me pagavam o mesmo salário. Para que as pessoas não digam, ai, que bom, então vou abandonar tudo e vou começar. Não, pelo amor de Deus, não. Chutando assim, tá? Eu ganhava 2.000 na agência, fechou 2.100 como influenciador. Foda-se, eu pensei. Sim, vou viver. Só que o problema é que eu morava sozinha nessa época. Então eu acho que eu não medi direito as consequências do que eu tava fazendo. Mas eu tive uma conversa assim com meus pais, eu falei, não tô feliz aqui, tá muito pesado pra mim. E, claro, porque eu tava trabalhando tanto que minha cabeça já não... Às vezes eu tava corrigindo um texto e eu já não conseguia me dar conta que tinha uma vírgula ali ou não, sabe? E aí eu pensei, não tá legal. E aí, então, eu conversei com meus pais e eles falaram, vai. Eu pensei, então... Esse que sempre foi eu acho que é o que mudou minha vida e que me fez chegar onde eu tô é o apoio dos meus pais. Porque eles sempre estiveram do meu lado. Até quando esse negócio de digital influencer não fazia sentido para ninguém em 2019, eles olharam e falaram, tá bom, então vamos lá. Que legal. O meu pai montou um estúdio para mim, para vocês terem ideia do quanto eles me apoiaram. Eu lembro que ele foi comigo numa empresa, a gente escolheu um monte de itens, espelho, aqueles... tipo cabide, assim, para pendurar as roupas, tapete. E foi no dia do meu aniversário. Aí eu tava num cliente atendendo, um sábado, né? Quando eu voltei do cliente, meu pai tinha montado. Ele montou... A nossa garagem é bem comprida, grande, assim, lá na casa. Então, ele usou metade da garagem. Ele comprou um gazebo, aqueles de beira de praia. Sei. E ele fez uma barraca. Aí eu tinha comprado uns tecidos, porque eu tinha descoberto pelas cores, aquele negócio que a gente faz os testes, que cor verde e a cor rosa eram boas para mim. Então eu tinha comprado tecidos enormes. E aí ele forrou as paredes com aqueles tecidos, botou luzinha de pisca, botou espelho. Eu cheguei em casa e estava pronto. Ele teve todo esse cuidado da questão das coisas contigo. Que legal. Te amo, pai. Pô, legal. Eu sempre fico muito emocionada quando eu falo deles, porque, nossa... E como é importante, né, Carol? A gente saber que tem pessoas atrás e com a gente que vão apoiar, que vão incentivar, que não vão virar as costas. Tu sabe que eu sempre falo, foi uma super polêmica num podcast que eu participei, que eu falei assim, tem muita diferença entre família e parente. Eu tenho muitos parentes, família eu tenho pouco. Eu tenho 4 pessoas, meu pai, minha mãe, o Capu e minha sogra. São minha família. Parente é meu sangue, só que o meu sangue até mosquito tem. Sim. Eles nunca tiveram aí para me apoiar. Eu era louca no início por fazer isso. Eu era errada por muitas decisões que eu tomei na minha vida pessoal. Então, o que eles querem? Agora eles querem vir aplaudir, na moral? Então, agora quer pegar o barquinho, não vem mais. Isso acontece muito. Né? Tanto que quando a gente posta algumas coisas, às vezes tu vê que tu recebe muito mais apoio de pessoas de fora, de outras pessoas, de estranhos, né, digamos assim. Pra te ter ideia, no início desse ano, meu pai ficou muito doente. E a gente estava na praia, ele teve que ser internado às pressas e fazer uma cirurgia lá. Eu e minha mãe. E como o Capu estava trabalhando em Porto Alegre, eu conseguia ir na casa dele jantar. Então, eu passei 15 dias no hospital, direto. Não teve uma pessoa da família para vir chamar e pedir se precisava de ajuda. Inclusive, pessoas que meu pai já deu praticamente a vida para ajudar. Eu fico muito revoltada com isso. E ali que eu vi realmente, sabe? Quem que tá com a gente numa situação difícil também. E aí, ano passado, eu lembro que quando chegou meu aniversário, nossa, foi a farofa da Redler. Foi um evento que saiu nas páginas de fofoca todas, sabe? Chamei todo mundo. Aí, esse ano, quando tava chegando perto do meu aniversário, eu falei, eu não vou convidar ninguém. Porque quem tá comigo sempre não é aquela galera. Então, foi o meu aniversário. Foi eu, meu pai ainda estava em recuperação, né? Então, a gente jantou em casa, eu, meus pais e o Capu. E eu fiz uma janta para a família do Capu, que é quem cuidou de mim. Sim. E é isso. Legal. Então, hoje em dia, eu dou muito valor para quem está comigo. As meninas do Celebridades, Rio Grande do Sul, que é uma página de fofoca, deram a vida para me ajudar também naquela época, sabe? E os amigos que eu tinha, que eu considerava amigos, não. Sim. Então, tem que analisar muito isso. Quem é de verdade que está contigo, sabe? Como é que tu começou a precificar? Então, tu acabou falando ali que uma das pessoas deu. Daí tu também acabou... não tinha aonde consultar. E aí tu foi precificando com o tempo isso. Isso. As pessoas também foram te ajudando nisso ou não? E à medida que
As empresas não Conforme a gostam de empresa. pagar mais, né? Sim, né? Por eles pagavam R$100 até hoje, né? Sim. Mas daí tu vai aumentando conforme cresce teu engajamento, cresce teu perfil. Um perfil de 15 mil seguidores não vai cobrar o mesmo valor que um perfil de 1.000 seguidores. Sim. Sabe? Ou de que tem uma visibilidade grande. Então, isso eu vou aumentando por mim, pela minha cabeça. Eu não sei quantas outras influenciadoras estão cobrando. De verdade, até hoje, eu não sei. Porque eu já sou mais... Eu tô numa fase que eu sou de... Vou por mim, sabe? Então, não sei quanto elas cobram. Se eu tô cobrando muito abaixo ou muito acima. Mas é o preço que eu sei que os meus clientes de lá podem pagar e que meus clientes daqui podem pagar. Eu assisti um videozinho, até vou te comentar agora, porque tu falando e veio na minha cabeça. Assisti um videozinho de um rapaz que ele pegou e disse para a pessoa assim, eu tenho duas joias aqui. Não sei se já viu esse vídeo. Ó, essa é de R$100, essa é de R$16 mil. Qual que tu quer? Qual que tu iria escolher? R$16 mil. Ele disse, como é que tu escolheu de 16 sem saber como é que é e tal? Para te ver a importância que quando um trabalho é bem feito, e ele não precisa ser o mais barato que tu vai escolher. Não. Né? E ele quis dizer assim, ó, se tu sabe a qualidade do teu trabalho, tu vai saber o quanto cobrar e quanto fazer. E o cliente vai saber que o cliente também, é real aquele valor, que realmente ele deve pagar aquilo. Sim. Foi uns 2, 3 meses atrás, eu aumentei de todos, né? Não teve uma reclamação. Viu? E na hora que tu vai aumentar, bate aquele medo. Será que eu aumento mesmo? Porque quando vê, eu perco 2 clientes e vai dar aquela diferença do valor, sabe? Mas não perdi nenhum. A galera vai lá... Porque as pessoas precisam entender isso, né, Carol? Tu falou ali assim, por que uma loja vai te contratar? Ela não está te contratando porque a Carol é queridinha, é legal e tal. Não, vai contratar porque ela quer um retorno, né? E isso é uma... Agora tu tocou num assunto que para todo retorno. influenciador é muito difícil. Porque o influenciador... As lojas não entendem que influenciador não é vendedor. Então... Carol, tu fez esse provador hoje aqui e não deu nenhuma venda. Sim. Aí eu respondo, então tu tem que contratar uma galera para vender. Claro. Uma vendedora. Tá certíssimo. E não eu. Porque eu vou estar ali, eu tô servindo de modelo. Tá expondo o produto. Eu tô servindo de modelo, porque quem faz provador posta naqueles manequins. Ou as próprias donas passam vergonha postando. Sim. Desculpa, mas é verdade. Sim. Tem eu postando, então mais pessoas vão saber que aquela loja existe. E tem o retorno que eu posso dar, sim. Que dá. Muita gente fala, fulano veio e chamou porque viu no teu Instagram. Só que eu não vou te prometer que tu vai vender R$1.000 depois que eu fizer um provador. Fora a questão da marca, né? Isso é o que eu deixa as pessoas... Eu tô ajudando a criar a marca. Que nem hoje, se eu te falo, nem precisamos falar, mas, por exemplo, se eu disser assim pra ti, pensa num refrigerante, já vem um nome à tua cabeça, claro, né? Que sim. A mesma coisa de, tipo, ver a Carol e vincular aquela marca, né? E é engraçado isso, porque tem marcas que estão comigo há 3 anos já, né? E aí o perfil, o feed, é todas com fotos minhas. Então as pessoas passam por mim na rua, às vezes não sabem o meu sobrenome, porque é difícil de falar. Então a Carol da loja tal. A Carol da loja X. E tem muito isso, sabe? Eu sou conhecida pelas lojas. Teu sobrenome é o da loja que ela conhece. Isso aí. E muita gente também acaba confundindo e achando que eu sou a dona da loja, ou coisa assim, porque só aparece eu. Mas não, gente, não cheguei nesse nível. Eu comentei contigo aquele dia na nossa conversa que existem profissões que a gente sabe da luta da mulher tentando o espaço dela nas profissões. Nessa profissão, a gente vê que é muito mais a questão das mulheres. Tu concorda que para o homem é mais difícil esse tipo de coisa? De influenciador? Entrar nesse mercado. Se eu quisesse, assim, qual o caminho que eu poderia seguir? Sabe que minha opinião pode estar bem errada. Mas eu acho que falta nos homens... a vontade, eu vou estudar para ver como eu vou fazer um provador. Eu vou aprender sobre moda também. Eu vou aprender sobre como vai ser minha postura no momento de fazer o vídeo. Como eu vou falar, que eu não vou falar com aquelas gírias e coisas assim. Eu acho que falta para os homens estudarem um pouco mais essa questão de influenciador digital. E, claro, é um mercado totalmente feminino, mas... E as marcas que vendem só roupa para homem? Pois é. Vão fazer o quê? Vão contratar uma mulher? Não. É verdade. Então, eu acho que falta esse investimento e falta os homens irem atrás. Deixar o orgulho de lado e façam que nem a gente faz. Vai atrás das lojas. Tem dias que eu monto um texto padrão e vou mandando para um monte de loja. Um monte não me responde, um monte responde que não. Sim. Se uma
me responder que pode ser, já fechei uma cliente a mais. Legal. Então, acho que falta isso para os homens. Legal. Me desculpem se eu tô falando besteira, Não, tá? Mas é a impressão que eu mesmo. tenho. É. Até antes, a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, e o Capô até falou uma palavra ali, que o não a gente já tem, né? É isso. Lá na palestra, lá o William Silva, o nome dele ele falou o seguinte, assim, ó, o sim está dentro do não. Ele mandou a gente desenhar uma bolinha dizendo que é o sim e o não na volta. Tipo, tu tem milhões de não, mas se tu não insistir, tu não vai ter o sim, né? Isso. Ele disse, o sim está dentro do não. Vários nãos, mas tu vai receber o sim, né? Então é importante de tu insistir nisso, né? Isso. E não cair no primeiro não que tu leva. Às vezes é difícil não cair. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. A nossa vida é muito instável. A gente não tem aquela estabilidade financeira. Sim. Não tem uma carteira registrada que todo mês vai me entregar o salário, dia 5. Vai depender de mim. E às vezes cai, por exemplo, 2 clientes. Tô sem grana, não vou poder manter esse mês. Eu me permito, hoje em dia, me permito cair assim um dia, sabe? É aquele dia que eu vou ficar chorando no meu canto, Sim. ninguém fala comigo, eu tô de mau humor, eu tô mal. No outro dia eu levanto e volto à busca. Legal. Né? Bom ter isso, né? É bom que as pessoas vejam isso em ti, Carol. Sim. Por isso que eu falo que é tão importante a gente trazer pessoas aqui com essas histórias, porque uma coisa é assistir no vídeo e ver tudo bem, e várias marcas e tal, mas o quanto tu luta por trás disso para ter isso daí, Sim. né? E aí as pessoas acabam vendo, eu tô com marca legal, a gente tá sempre em eventos, a gente recebe vários recebidos. Nossa, a vida deles deve ser muito legal, as pessoas dizem. Mas e tudo que a gente passa, sabe? Sim. A nossa vida é muito legal. Eu não trocaria a nossa vida por nada, porque realmente nós dois a gente vive para comunicação. Sim. Então a gente ama o que faz. O microfone é a nossa vida. Mas tem os perrengues também. Em algum momento tu pensou em não vai dar, não? Tipo, acho que não Teve vai uma dar. Acho que eu vou ali parar, a gente começou a namorar em 2021, né? Então foi ali no início de 2021 eu pensei. Confesso que eu cheguei a mandar currículo para empresas para voltar pro financeiro. Porque eu tava saco cheio, não aguentava mais. Sim. Só que eu tava passando por uma depressão. Claro, tava num momento E aí emocional. depois que eu conheci o Capô, a gente voou, sabe? Uhum. Aí depois disso nunca mais. Dá pra dizer que ele te ajudou então nesse processo de não desistir, As pessoas por ele também ter essa vida assim. As pessoas acham exagerado, mas ele me conheceu durante a fase da depressão. Ele gostou de mim na fase da depressão. Ele me tirou do fundo do poço e me trouxe pra vida de novo. Que legal. Porque eu tive momentos assim que eu quase tirei a vida. Sim. E ele não, ele foi lá, segurou minha mão e me trouxe de volta, sabe? Legal. Então, depois nós vamos ter que pedir pra ele dar um oi pro pessoal, porque a gente tá falando tanto dele. nele, né? Não, tu vai ter que aparecer aqui só dizer, ô galera, tal. Daí depois a gente agenda um outro dia pra ele vir aqui falar, né? Também. Olha que ele tem história. Já quer gravar hoje já. Tá, olha só, me fala agora ali, tu comentou de rádio, de coisa assim. Hoje, os teus projetos que tu tem ali, tu falou, né? Qual é a rádio mesmo, tu falou? Rádio? Eu trabalhava na Rádio Mix até um mês atrás. Tá. E aí eu tinha comigo o que eu queria mais. Aquilo ali tinha se tornado... Não era mais o que eu queria. Eu queria uma exposição maior, um tempo maior pra mim, sabe? Poxa, eu estudo, eu tenho experiência, dá um tempo. Só que na Rádio Mix, como é muita coisa de São Paulo e tudo mais, não tinha como encaixar alguém. E aí eu pedi primeiro o desligamento da rádio para depois procurar outra coisa. Sim. Então faz um mês, mais ou menos. Um mês. Daí tu tem o podcast, fala do podcast aí também. Tem o Pode Ser Cast, que a gente vai começar a 3ª temporada agora. Posso dar o spoiler, amor, do convidado? Dá. Pode sim. Gente, não tem a data ainda, mas vai ser agora no mês de julho. Fabrício Carpinejar. Olha aí, viu? É um dos convidados dessa temporada. Que é meu ídolo. Em primeira mão aqui. Primeira mão, ninguém sabe ainda. A lista tá, assim, maravilhosa. Que legal. O que mais? Eventos? Como é que faz para te chamar para eventos? Tu falou ali que tu faz a apresentação. Eu até assisti um vídeo teu, acho que tu estava fazendo a apresentação do evento, né?
Como é que faz? Assim, eu quero chamar a Carol para fazer. Só mandar um direct, cara. É só só me chamar manda no que eu tô direct rindo. ali. Eu adoro essa... Porque é uma sensação completamente diferente de todo o resto que a gente trabalha. Aquele frio na barriga eu sinto quando eu entro para apresentar. Sim. No podcast eu gosto, no rádio eu gosto, mas o frio na barriga é quando tem aquela gente toda, eu com o microfone na mão, sabe? Conduzir um evento. Então, gosto demais de apresentar. Já apresentou lives de música, eventos de moda, então já tem uma carga bem legal, né? Esse friozinho na barriga, ele é bom, não vai dizer que não. Maravilhoso. Por exemplo, eu trabalho com... Eu tomo um tarja preta e vou. Com treinamento, com workshop. É tão bom, assim, dá aquela sensação. E aí tu vai lá e te automotiva, assim, vamos lá. Tu te sente viva, sabe? É bem isso que eu acho que define, tu te sente vivo. A minha psicóloga disse assim pra mim, assim, eu vou até mandar um beijo pra Isabel, minha psicóloga. Ela me ensinou assim, faz pose tal, faz de super-homem, bate no peito, faz não sei o que, vai lá e vai que tu é o cara. E eu realmente, esses tempos eu fiz uma apresentação e eu tava bem nervoso porque era algo bem importante pra minha carreira, né? E eu fui assim, entrei super motivado, né? Como é bom, e daí tu sabe que o engraçado é isso, tipo, eu tô em casa, enquanto eu tô em casa eu tô muito nervosa. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui aceitar? Porque a cabeça de um ansioso passa muita coisa na cabeça. Sim. Quando eu saí do carro lá no evento, tanto que é uma parte do vídeo, eu saindo do carro, toda poderosona e tal, eu já assumi aquele personagem. E aí ninguém me para. Eu volto a ficar nervosa quando eu sento de novo dentro do carro, acabou. Aí eu olho pro Capu. Como é que foi? Eu fui bem. Aí ele fala, tu foi super bem, Del. Mas tu tem certeza que eu fui bem? Sim. Daí passou. Que legal. É bom. Por isso que eu disse, serve até como uma motivação, né? E o teu programa lá do YouTube, de culinária, Saboreando. Tipos de receita que tu passa lá, mais são naturais. São receitas de família. Mais... A maioria são receitas que eu aprendi com minhas avós. Tem algumas que eu dou umas loqueadas, assim, sabe? Que eu, tipo, churros assado na air fryer. Fica de pão. É maravilhoso. Fica muito bom. Então, a maioria é receita de família, mas então, tem uns toques, assim, meio loucos também. Ele vai ao ar uma vez por semana no YouTube, no meu canal, que é o Saboreando com Carol Redler. E vai pra TV agora também. Que legal. Eu acompanho lá teu canal. Eu te falei, eu já assisti algumas coisas lá, achei bem legal. Bem legal mesmo. E daí a questão da culinária pra ti é um hobby? Ou tu pensa assim, não, eu quero ganhar muito dinheiro também com isso também? Ou é mais porque, por exemplo, eu quando comecei o podcast aqui, eu pensei assim, mas é como uma missão, não quero ganhar dinheiro com isso. Mas é como uma missão. Claro, daqui a pouco tu começa a ver, poxa, dá pra... Né? Tô me tornando conhecida por isso. Por que eu não vou continuar, né? Então, é a questão de ir vendo. Tipo, eu lancei, no dia que eu lancei, eu já tinha 2 patrocínios. Não tinha entrado vídeo pro ar ainda. Não tinha vídeo, já tinha 2 patrocínios. Tenho 7 vídeos, tem 2 TVs brigando pelo meu programa. Sim. Então, poxa, sabe? Então, eu vou fazendo. Enquanto tiver público, tiver gente gostando, eu vou fazer. Sim. E é algo... por exemplo, pra mim, cozinhar é uma terapia. Talvez se eu tivesse que cozinhar todos os dias, não. Não, daí é um caos. Tu escuta, às vezes, as pessoas dizendo que eu não gosto de cozinhar assim. A pessoa cozinha de manhã, de noite e tal. Eu, sei lá, final de semana. Então, assim, pra ti, isso serve como uma terapia? Tu gosta, assim? Sempre gostou, porque tu falou até que pensou em fazer, né? Culinária. Eu pensei em fazer gastronomia. Eu não fiz porque meus pais não quiseram, mas também... Só que, assim, cozinhar, pra mim, é uma coisa que faz parte da minha vida, porque, sei lá, eu tinha uns 4 anos, eu tava cozinhando com minhas avós. Então, elas botavam a cadeirinha pra eu me parar na bancada e ajudar a fazer. Tem receitas que eu sei fazer desde aquela idade. Então, é uma memória, é uma coisa afetiva muito boa que tem essa questão de culinária. Sim. A minha avózinha, que faleceu no ano passado, ela era especialista em doces. Ela fazia para um restaurante. Então, poder fazer isso é deixar ela viva em mim, sabe? E como é legal tu ter essas recordações, né? Eu não tive avós, né? Eu tive alguns emprestados, graças a Deus. Deus me deu alguns emprestados que foram muito bons para mim. Então, eu tinha uma avó emprestada que, quando ela sabia que eu ia para lá, ela fazia pé de moleque. E aí, uma vez, eu fui para Ijuí e ela disse assim, tu come tudo isso aí, tinha 3, 4 vidros de pé de moleque. Ela disse, eu fiquei até meia-noite fazendo isso aí para ti. E aí, agora tu come pé de moleque, e agora eu lembro, sempre lembro, né? É impressionante, assim. Se eu comer um mais caseirão, assim, mais açucarado, aqueles, na hora, assim, já lembro dela, assim. E é coisa muito mais bom. querida. Ter essa memória afetiva é muito bom.
Eu sempre falo no programa que eu gosto de cozinhar para as pessoas criarem com as famílias delas essas memórias afetivas. Tu pretende ter filhos? Eu sei que é. Sim. E tu vai passar, então, isso para eles também? Sim, da o que questão. eu puder, sim. Que a cozinha, ela ainda reúne as pessoas, né? É isso o diferencial, Esse é o legal, sabe? né? E hoje, quando eu cozinho em casa, o Capu não cozinha nada, né? Mas eu chamo ele, tu vem lá comigo. Vai ficar parado do lado dando apoio moral mesmo, não sem fazer nada, sabe? E esses momentos também ficam guardados, né? Então, eu acredito que sim, o dia que eu tiver filho, vai aprender a fazer. Junto ali, né? Tá. Passa para nós aí, pro pessoal agora que tá assistindo, assim, alguma coisa assim para motivar as pessoas para que elas não desistam, quem deseja seguir, como tu hoje está fazendo, né? E chegou onde tu quer. Tu tem ainda algum sonho ainda a alcançar? Eu tinha o Big Brother, né? Mas eu não fui chamada na seletiva. Mas daí tu sempre manda quando tem? Ou não? Essa foi a primeira vez que eu mandei. Ah, tá. Porque eu nunca tinha coragem de mandar. Daí, às vezes, só que ainda tem a seletiva em agosto de novo aqui no Rio Grande do Sul. Então eu ainda tenho esperança. Tá. Porque como minha vida é muito louca, eu acho que dá um enredo legal. Acho que ainda vão me chamar, sabe? Sim. Mas um dos sonhos, assim, profissionais, claro, ser conhecida no Brasil inteiro é um mega sonho. Tornar uma Virgínia da vida, um mega sonho. Claro. Mas são coisas que eu vou construindo, sabe? E eu acho que é justamente isso que a galera precisa perceber, que não é no primeiro não que ela tem que desistir. Se é o sonho, tem que ter certeza primeiro se é realmente aquilo ou se é uma fase. Se tu perceber que não é uma fase, que é aquilo que tu quer pra tua vida, não desiste. Tu vai bater a cabeça muitas vezes, mas com isso tu vai aprendendo e vai evoluindo até chegar onde tu quer. Sim. Então não desiste, continua. Não desista. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu faço algum tipo de consultoria com eles, é assim, para te descobrir qual é a tua vocação. Tu tem que fazer algumas perguntas para ti, tipo assim, o que eu posso fazer para impactar na vida das pessoas de diferente que eu posso ajudar na vida das pessoas. Segundo, algo que eu sinta prazer em fazer e que eu possa ganhar dinheiro com isso. Entende? O dinheiro é a última coisa, ele é o resultado disso. Quando tu entende que tu tem uma missão e que tu tem prazer em fazer aquilo ali, o resultado Tu só vai ganhar o dinheiro se tu faz bem feito aquilo que tu tem que fazer. E tu só vai fazer bem feito se tu gosta. Sim. Senão, não. Então tá. Gente, acabou muito já? Legal. Já, infelizmente. Tu viu como passa, né? Muito legal. Rápido. Fico muito feliz mesmo, Carol, pela tua eu que agradeço, vinda aqui. Agradeço. Que Deus te abençoe, tu e tua família que te apoiaram sempre também, tá? E tenha muito sucesso, que eu posso te ver lá no Big Brother. Lá. Né? Já vota daí, né? Eu vou dizer, eu entrevistei ela lá, Isso aquela lá do Big Brother. Continua votando, organiza as torcidas e já faz o negócio. Vamos fazer. Pessoal, muito obrigado aqui. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores do canal. Nós vamos deixar na descrição aí para que vocês entrem em contato com eles. Ô, Capu, dá um abraço pra galera aqui. Vamos dar um Ai, gente, olhem esse moço lindo. Onde é que eu tô? Aqui, oi, gente. Aí. Eu tava dando pitaca ali atrás, enchendo o saco. É uma coisa riquinha, né? Em breve tô aqui com ele de novo. Nós vamos trazer o Capu aqui também, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado de novo. Obrigadão, Capu, obrigadão. Sonido aqui do estúdio aqui de Cachoeirinha, sempre nos apoiando. Agradeço aí. Nós vamos deixar a descrição da Sonido também aí. Se você quiser fazer o seu podcast, gravar o seu treinamento. E o estúdio tá demais, então chamem eles. Tá demais, tá grandão agora. Um monte de coisa aqui nova aqui. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho.